Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos abordar um tema que foi trazido pelo internauta e que a diferença, se é que existe alguma diferença entre o ser crístico e o ser cristão. Mas antes de eu entrar propriamente dito nesse tema, eu quero convidar vocês, principalmente você que está chegando agora no nosso canal, para que você faça uma maratona pelos nossos vídeos, conheça todos os nossos vídeos, porque tem muito assunto. E também se inscreva, porque é muito importante se inscrever, e mais ainda, acione lá o sininho, porque quando houver novos vídeos, e sai no mínimo um a cada 10 dias, uma semana, você é notificado. E não esqueça também de dar o seu like, que também é muito importante. E se gostar, como eu falei, compartilhe, porque esse canal ele é gratuito e ele tem como objetivo divulgar os ensinamentos da Umbanda. Bem, esse tema foi trazido porque muitas vezes em alguns vídeos eu tenho falado que a Umbanda, propriamente dita, ela não é cristã, ela é crística. Então qual é a diferença? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meus irmãos, todos aqueles que me assistem, que a Umbanda ela é anterior ao cristianismo, ao catolicismo, como nós estamos vendo. Então nós vamos ver que há várias vertentes depois oriundas do kardecismo e de próprios membros da Igreja Católica, fiéis que depois vieram para, como a gente diz, para a banda, né, para a Umbanda, e colocaram os seus terreiros. E esses terreiros têm uma influência daí o quê? Kardecista, ou tem uma influência do catolicismo com várias imagens. Nada disso está equivocado. Não, não é isso, não é essa a questão. A questão é que quando nós falamos no ser cristão, isso nos remete justamente ao catolicismo, à Igreja Apostólica Romana. E tudo aquilo que ela, como herdeira do cristianismo, ela fez e ela propagou durante todos esses séculos. Então nós vamos ver que a Umbanda, ela é uma religião genuinamente brasileira. Isso já diferencia. Então, se ela é uma religião genuinamente brasileira, nascida aqui no Brasil, ela não tem as suas raízes na tradição judaica cristã. Isso é uma questão de coerência. Então, há alguns membros, ou vários membros, se eles quiserem, que têm essa preferência, ou que têm essa índole, porque a Umbanda é uma religião reencarnacionista, poderá ter vários membros que são dessa tradição judaica cristã. E isso tudo forma o quê? Uma combinação e traz uma determinada confusão naquilo que é ser cristão e o que é ser crístico. Ser crístico significa o quê? As virtudes da essência do Cristo. Então nós vamos ver que é algo mais profundo do que é ser cristão. O ser cristão, no decorrer do tempo, ele foi o que, infelizmente, sendo adulterado. Foi sendo o que, cada vez mais, perdendo o seu valor dessa sua essência, essa crística. Então, a tal ponto que hoje que nós vemos, por exemplo, cristãos que se dizem cristãos e que são a favor do quê? Ao armamento. Então, é uma contradição, porque o ser crístico, ele propaga a paz, o amor. Então, como é que você, no final do ano, por exemplo, no Natal, quando é comemorado o nascimento do Cristo, você comemora aquele que veio trazer a paz ao mundo e pede como presente uma arma? Não é uma incoerência isso? Então, nós vamos ver que como esse ser cristão, ele foi sendo adulterado nos seus valores intrínsecos. Foi sofrendo uma transformação para pior dos seus valores. E isso não representa. E a Umbanda não tem nada a ver com isso. A Umbanda é uma religião brasileira que, veja bem, tem nos seus fundamentos o que? Os pretos velhos,
tem os indígenas, que são os índios, os caboclos, e tem as crianças. Essas três formas de apresentação. E essas três formas de apresentação, elas estão acima do ser católico, do ser cristão, mas estão abaixo do ser crístico, porque nós temos o quê? Como Orixalá, aquele que é o Cristo. E agora eu vou entrar nesse detalhe que é muito importante para fazer uma diferenciação. Muito interessante isso. A Umbanda, como ela não é cristã e ela é crística, o que ela reconhece? Ela reconhece Jesus como o ser dos últimos 2000 anos, o ser mais evoluído, um avatar que aqui veio para difundir e divulgar os ensinamentos crísticos. Ou seja, em cada época, em cada fase, houve esses ensinamentos crísticos divulgados por um avatar que se encarnou no planeta. Então, nós temos como referencial Jesus, sim. Mas ele não é o Oxalá, como muitos podem pensar. Por quê? Porque o Orixá, Oxalá, o Orixá nunca encarnou. Então, nós temos, veja bem, aqui, mas nós temos o seu representante máximo, que aqui na Terra representa os valores crísticos de Pai Oxalá, Jesus. Então, vejam só como é interessante isso. Então, a Umbanda tem isso na sua essência. Por isso que a Umbanda não, vejam bem, nós temos os 7 araxas, como a gente diz, os 7 orixás, e nenhum é mais importante do que o outro. Nós temos Xangô, nós temos Iemanjá, nós temos Ogum, cada um com seus atributos e com os seus valores. Mas reconhecemos que na figura de Jesus é aquele que mais representa Pai Oxalá. Não num sincretismo, mas numa representatividade. Então nós vamos ver justamente isso. Então, o ser crístico, ele está acima do ser cristão. O ser crístico não admite a adulteração. O ser crístico é aquele que preserva todas as condições que fazem com que o ser humano possa evoluir na sua senda com esses valores crísticos, e não com os valores cristãos. Porque os valores cristãos, eles estão se modificando conforme, infelizmente, a interpretação que muitos passaram a dar a esses ensinamentos. Então, nós vamos ver que esses ensinamentos, esse evangelho, por isso que muitas vezes eu pergunto, mas que evangelho seguir? Se é o evangelho crístico, tudo bem. Se é o evangelho cristão, ele está tão deformado, tão adulterado, que é uma série de máximas que estão e que entram em contradição conforme o indivíduo vai se posicionando na sociedade. Então, hoje, por exemplo, ser crítico é aquele que tem o quê? Como um dos seus valores, a fraternidade universal. Não importa quem é que seja o irmão necessitado. Ou seja, o próximo é o próximo mesmo. Não é como hoje um valor cristão que o próximo muitas vezes reticência. Se o próximo é socialista, se ele é comunista, se ele é negro, se ele é isso, não. Então, já o amor ali é limitado. É possível limitar o amor do Cristo? Não, né? O amor do Cristo ele é infinito, ilimitado. Então nós vamos ver que há várias interpolações aqui que fazem com que entre em contradições. Então nós vamos ver que o ser crístico ele é muito mais profundo. Ele é muito mais difícil de ser vivido, com certeza. Nós temos absoluta certeza disso. Mas ele nos leva num caminho mais profundo. Eu diria hoje que o ser cristão é aquele que age conforme os seus ensinamentos, numa forma mais do que numa forma na extensão da sua vivência. E o ser crístico vive na sua profundidade. Então nós somos a haste vertical da cruz e o ser cristão é a haste horizontal da cruz. Nós vamos ver que
o ser cristão é mais difícil de vivenciar, é não abrir mão de determinados valores. Esses valores que são eternos e universais. Quando eu falo universais, vale para todo o universo. E quais valores esses? Por exemplo, a lei do cargo, a lei do livre-arbítrio, do respeito. Então nós vamos ver que esse ser crístico, o ser crístico, é muito mais profundo. E é o que essas entidades do Umbanda vêm trazer para todos nós. E por isso que há muitas vezes choque, porque as entidades, elas vêm o quê? Vêm trazer a sua ética. E a ética, como é parte do ser crístico, ela entra em choque com uma moral vigente temporária das sociedades. E aí traz contradições. Porque há um embate aqui daquilo que eu quero e não daquilo que é. Ou seja, a pessoa, ao vivenciar esses ensinamentos na sua extensão, ela está cristã. E quem já começa a perceber os ensinamentos crísticos, ela está em direção em ser crístico. Então há uma diferença enorme entre estar e ser. Esse assunto é mais profundo e eu voltarei com outros ângulos dele, para que o vídeo não possa ficar muito longo. Mas nós vamos nos aprofundar, inclusive, na teologia de Umbanda, para que vocês possam entender isso de uma forma ainda mais clara e objetiva. Luz do caminho, paz no coração. Saravá.